Olá, meu irmão, minha irmã. Quando nós vemos a preocupação excessiva de muitos no sentido de assambarcar os bens materiais, como que se isso realmente lhe desse certeza de uma segurança para o futuro, nós então procuramos refletir e indagar a espiritualidade também a respeito. Será que esse é o procedimento correto em nome da lei de conservação, de preservação, uma certa segurança? Nós sabemos que realmente devemos ter a preocupação de, quem sabe, ter reservas, mas será que é necessário que nós nos excedamos de acumular tanto ao ponto de faltar para outros? Será que não estamos sendo egoístas, de que isso não venha ter prejuízos, não só para os outros, mas para nós também, no sentido de, pela lei de causa e efeito, nós temos que resgatar os males que provocarmos aos outros? Então, é um assunto bem interessante que deve ser analisado com muito cuidado também, porque nós não devemos ser radicais e interpretar as coisas ao pé da letra, ao ponto de que realmente não possamos pensar no progresso, nas melhorias. Claro que sim, os bens materiais são necessários, muito importantes até certo ponto, mas quando passa a ser um bem que nos escravize, ou seja, nós, em lugar de sermos aqueles que dirigem, que somos realmente donos, passamos a ser escravos, aí realmente precisamos parar, refletir e mudar para que não venhamos a nos prejudicar. Então vamos aqui do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, capítulo 5, da parte terceira, da lei de conservação. Necessário e supérfluo. Então nós vamos ver as questões 715 a 717 e vamos ver também um comentáriozinho do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Observemos então o que diz na questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Já que nós falamos que às vezes o homem pode se exceder, então como pode o homem conhecer o limite do necessário? A resposta: aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. É verdade. De acordo com a lei de evolução, claro, o espírito que evolui, ele vai se conscientizando mais realmente dos seus deveres, do que é necessário e do que realmente é supérfluo. Então, por intuição, ele já vai sentindo até que ponto pode chegar. Mas alguns realmente precisam passar por experiências que façam compreender que estão errados, de que acumular demasiadamente é desequilibrar em termos de aquilo que da oferta e daquela necessidade, né? Então vejamos bem na questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Resposta: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E é interessante, meus irmãos, que isso acontece até mesmo no que diz respeito à necessidade de sobrevivência na alimentação. Se nós realmente precisamos nos alimentar para sobreviver, realmente, então tem pessoas que ficam arriscando-se a morrer, de alimentar-se, de se exceder. Então vem o vício da gula. Pessoas que comem além do necessário, do que o próprio organismo precisa, e vai lhe causar problemas. Quantas doenças e até quantas desencarnações em função desses excessos. O vício da alimentação, que é um vício como outro qualquer, que pode prejudicar, que pode escravizar e pode realmente fazer com que aquele que o tem possa resgatar depois de forma mais dolorosa ainda. Então é preciso que nós paremos e reflitamos que a natureza traça, nós intuitivamente temos aquilo. Nós nos alimentamos, sentimos, o nosso organismo nos diz, aquela intuição que nós já saciamos, que não precisamos de mais alimento. Mas aí parece que aquela fome, não necessariamente aquela fome, mas aquele desejo insaciável de se alimentar faz nos exceder. Do mesmo jeito, com as posses, com os bens, com a questão do dinheiro, que faz com que as ambições projete sobre os outros até mesmo planos nefandos de destruição, de morte, de perseguição, assaltos, desonestidades, corrupções, tudo isso em função do desejo de ter
que não é realmente uma necessidade, mas uma necessidade gerada pela ambição, pela ganância, que é muito prejudicial. Na questão 717, última para esse estudo nosso, Allan Kardec perguntou: o que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. É bem verdade. A partir do momento em que eu acumule demais desnecessariamente, vou tirar de alguém, a oportunidade de alguém. Então, nós só temos realmente que parar um pouquinho e sempre refletir. A convivência nossa em sociedade nos diz que realmente precisamos ter bens, acumular, usufruir dos bens materiais, mas sempre com limites, sempre sem permitir que a ganância nos atormente, porque amanhã ou depois nós retornamos à espiritualidade. E o que levaremos daqui? Se não aquilo que dentro de nós existe como reflexo do uso que fizemos dos bens que tivemos à nossa disposição. Então aqui o codificador, para nós encerrarmos, ele faz um comentário que nós achamos oportuno. Ele diz: nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como um selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros, exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, meus irmãos, é muito oportuna essa reflexão. Nós deixamos para reflexão, nós deixamos para mais ainda, fortalecermos a nossa reflexão. Muita paz, que Deus nos abençoe.